Moisés, nascido escravo, mas destinado a governar o Império Egípcio, resgatado do rio, adotado por uma princesa e criado para ser faraó, lidera uma nação de escravos para a liberdade e muda o mundo. Moisés, um herói para o nosso tempo. Foi um decreto de morte real e foi devastador. Quando souberam da ordem do faraó para jogar seus filhos recém-nascidos no rio Nilo, a dor e o luto passaram sobre os escravos hebreus oprimidos. Como um dilúvio amargo, eles já sofriam com a brutalidade, e essa nova tragédia era mais do que podiam suportar. Os hebreus ou israelitas nem sempre foram escravizados. Eles eram descendentes de Jacó e seus filhos, incluindo José, o escravo que se tornou o primeiro-ministro do Egito e salvou o reino da fome. Em uma demonstração de gratidão pelos serviços prestados por José à nação, o faraó concedeu à sua família terras e status de residência permanente no Egito. Mas após a morte de José, um novo faraó subiu ao trono egípcio. Ele não conhecia José e não estava disposto a reconhecer o serviço que José havia prestado à nação. Muito provavelmente porque José era um rabiru, um termo usado pelos egípcios para descrever pessoas de fora, incluindo cananeus e outros. Quando esse novo faraó olhou ao redor de seu reino e viu a propriedade e a prosperidade dos hebreus e seu grande número, ele percebeu que eles poderiam representar uma séria ameaça à segurança nacional e ao futuro do Egito. Em uma tentativa de controlar a ameaça, o faraó forçou os hebreus à escravidão. Quase da noite para o dia, a vida estável e próspera dos hebreus se transformou em um pesadelo, pontuada por chicotadas e trabalhos forçados. Os hebreus ansiavam por liberdade, mas a liberdade parecia um sonho inatingível, muito distante no horizonte para ser alcançada. Então, quando eles pensavam que suas vidas não poderiam piorar, o faraó aprovou um decreto desumano, um decreto de morte. Por ordem do faraó, todo menino hebreu recém-nascido deveria ser jogado no rio Nilo. Se a escravidão não os contivesse ou destruísse, então o faraó decidiu que o assassinato em massa ou o infanticídio por afogamento alcançaria seus objetivos. Mas uma mulher optou por resistir à ordem cruel de um governante tirânico. O amor de uma mãe não conhece limites. Determinada a desafiar o decreto do rei, Joquebede escondeu seu filho recém-nascido em casa por 3 meses. Quando o bebê já estava grande demais e fazia muito barulho para ser escondido, ela recorreu a medidas desesperadas, juntando os juncos resistentes que cresciam ao longo das margens do Nilo. Ela teceu uma cesta e a untou com piche para garantir que fosse impermeável. Em seguida, fez algo que somente uma mãe desesperada para salvar seu filho faria. Ela colocou o bebê na cesta e colocou a cesta nos juncos à margem do rio. Como medida de segurança, ela pediu à sua filha Miriam que vigiasse o local onde seu irmãozinho estava escondido. Foi uma grande aposta. Um plano que não parecia ter um objetivo final claro, além da sobrevivência diária. O Nilo estava repleto de perigos, tanto quanto a vida de um escravo. O tráfego de barcos era intenso. Os crocodilos estavam por toda parte. E uma série de outros problemas em potencial se aproximava. Mas Joquebede era mais do que uma escrava hebreia. Ela era uma mulher de fé. E ao colocar seu filho em meio à relativa segurança dos juncos, ela o entregou à proteção do Deus que adorava. Um Deus que ouvia as orações de mães e escravos desesperados. Um Deus que era poderoso o suficiente para proteger seu filho. Um Deus que respondeu às suas orações de forma milagrosa e sem precedentes. Junte-se a nós nesta semana ao iniciarmos uma nova série sobre a vida de Moisés. E o bebê milagroso que foi resgatado dos juncos, destinado ao trono real do maior reino da terra naquela época, mas que, em vez disso,
tornou-se o libertador escolhido por Deus para uma nação de escravos. O rio Nilo começa sua jornada em algum lugar próximo ao Lago Vitória. Ele serpenteia pelo coração da África antes de desaguar no mar Mediterrâneo, quase 7.000 quilômetros ao norte de sua nascente. Há milhares de anos, o Nilo é visto com um temor quase reverencial pelos egípcios. De fato, os antigos egípcios adoravam o Nilo entre os muitos outros deuses que adoravam. O Nilo era considerado o centro da vida egípcia e o centro do cosmos. Ele era fundamental para a vida, a ideologia e a adoração dos antigos egípcios. Por exemplo, embora os egípcios adorassem o sol como Ra, o sol nascia e se punha em ambos os lados do Nilo, o que significava que sua divindade principal girava em torno do Nilo. A vida dos antigos egípcios dependia da inundação anual do Nilo, quando o rio transbordava de suas margens e inundava o vale ao redor. Quando as águas recuavam, deixavam para trás um lodo preto e rico em minerais, o que tornava o solo extremamente fértil. Quando Joquebede escondeu seu bebê entre os juncos às margens do rio Nilo, ela, juntamente com o restante dos antigos israelitas, viveu na terra de Gósen, no ano de Gósen. Edward Neville, um arqueólogo suíço, egiptólogo e estudioso da Bíblia, identificou o antigo local de Gósen. O local estava situado no 20º nome, ou província do Egito, e está localizado na parte oriental do delta do Nilo. Morar na região do delta do Nilo significava que Joquebede teria tido acesso a grandes extensões de margens pantanosas do rio, onde juncos e papiros cresciam em abundância. Mas o rio Nilo também era cheio de perigos. Tempos de desespero exigiam medidas desesperadas e Joquebede entregou seu filho à guarda de Deus. Durante o dia, a filha de Joquebede, Miriam, vigiava atentamente o cesto de seu irmãozinho. Agora, enquanto Miriam estava vigiando, um visitante inesperado visitou a parte do rio onde o menino hebreu estava escondido. A filha de Faraó desceu ao rio para se banhar com as damas de companhia. A Bíblia descreve o que aconteceu em seguida com estas palavras. Então a filha de Faraó desceu para banhar-se no rio, e as suas moças andavam pela margem do rio. Quando ela viu a arca entre os juncos, mandou sua serva buscá-la. Quando a curiosa princesa abriu o cesto flutuante, ficou chocada ao encontrar um bebê dentro. Mas sua surpresa logo deu lugar à compreensão e à compaixão. Ela conhecia o decreto de seu pai e sabia que se tratava de uma criança hebreia. O capítulo 2 de Êxodo e o versículo 6 dizem: ela se compadeceu dele e disse: este é um dos filhos dos hebreus. A situação tocou seu coração. Teria sido fácil para ela obedecer à ordem de seu pai e jogar o bebê de volta na água, deixando-o morrer afogado. Mas em vez disso, ela se viu atraída pela criança que chorava. Naquele momento, e talvez sentindo a compaixão e bondade que irradiavam da princesa na margem do rio, Miriam se aproximou. Ela estava observando toda a cena se desenrolar diante de seus olhos, sem dúvida aterrorizada com o que a princesa poderia fazer com seu irmão. Ao ver a expressão suave da princesa, ela teve coragem de se aproximar dela e sugerir um plano. O capítulo 2 de Êxodo e o versículo 7 dizem: então sua irmã disse à filha de Faraó: irei chamar uma ama dentre as hebreias para que amamente o menino para você? A princesa aceitou a oferta e Miriam saiu correndo em busca de sua mãe. Joquebede, assustada e provavelmente nervosa, veio atrás de sua filha empolgada para encarar a princesa. Em vez de censura ou suspeita, ela encontrou um aliado na pessoa mais improvável, a verdadeira filha do homem que havia condenado seu filho à morte.
Entregando o bebê choroso à sua mãe, a princesa pediu que ela o amamentasse e prometeu pagar Joquebede por cuidar de seu próprio filho. Grata e aliviada, Joquebede aceitou a generosa oferta e levou seu bebê para casa. Mas antes que Joquebede saísse da margem do rio para levar o bebê para casa, a princesa lhe deu um nome: Moisés. O nome significava puxar ou tirar do rio. Era um nome apropriado porque ele havia sido tirado do rio por sua nova mãe egípcia, que acabaria por adotá-lo. O capítulo 11 de Hebreus e o versículo 23 descrevem a experiência dos pais de Moisés diante de circunstâncias impossíveis. Pela fé, Moisés, quando nasceu, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque eles viram que ele era uma criança bonita e não tiveram medo da ordem do rei. Sua fé em Deus e sua crença no propósito de Deus para seu filho deram coragem a esses pais hebreus. Eles decidiram entregar seu filho à proteção de Deus. E que recompensa eles receberam por sua fé? Muitas vezes na vida, quando nos deparamos com circunstâncias desafiadoras, é fácil ceder ao medo e ao desespero. Concentrar-nos nos gigantes em nosso caminho sem ver nenhuma maneira de contorná-los. E o versículo 5 de Hebreus 13 nos assegura que Deus disse: "Nunca te deixarei nem te desampararei." Essa promessa foi cumprida na vida de Moisés quando sua mãe decidiu dar um passo de fé e deixar seu filho aos cuidados de Deus. Deus o libertou. E esse mesmo Deus está disposto a nos proteger e nos livrar também. Quando Moisés tinha 12 anos de idade, ele foi levado por sua mãe egípcia real para viver com ela no palácio. Desse momento em diante, ele se tornou seu filho adotivo. Como príncipe do Egito, Moisés recebeu uma educação real egípcia, que incluía artes, ciências e treinamento militar. Mas durante todo esse tempo, Moisés se apegou tenazmente à sua identidade como hebreu e seguidor de Deus. Ao crescer no coração da corte real egípcia, Moisés teria sido cercado pela riqueza e opulência de um dos reinos mais poderosos e ricos do planeta. O Egito não era apenas uma das economias agrícolas mais bem-sucedidas do mundo antigo, mas também um importante centro comercial e ostentava algumas das mais famosas maravilhas arquitetônicas do mundo antigo e moderno, as pirâmides. De fato, até que a Torre Eiffel fosse construída no ano de Grande Pirâmide de Gizé, no Egito, era a estrutura mais alta do mundo. E não é só isso. As pirâmides estão entre as estruturas mais antigas do mundo, tendo sobrevivido praticamente intactas por mais de 4.000 anos. Agora, uma pergunta frequente em relação à história de Moisés é que parte da história egípcia ele ocupou? Bem, evidências arqueológicas recentes nos dão uma resposta clara a essa pergunta. A Estela de Manapta, descoberta em Tebas no ano da Grande Pirâmide de Gizé e agora abrigada no Museu Egípcio do Cairo, nos oferece algumas pistas interessantes. A estela retrata as vitórias de Manapta, filho de Ramsés II, o monarca que reinou por mais tempo no Egito. A estela menciona as vitórias de Manapta sobre vários reinos do mundo antigo, incluindo Israel. Na época em que Manapta reivindicou uma vitória sobre Israel, e eles já estavam bem estabelecidos em Canaã, o que indica que a escravidão no Egito e, por extensão, o tempo que Moisés passou no Egito devem ter sido bem anteriores a esse período. Os estudiosos situam o reinado de Manapta entre o ano da Grande Pirâmide de Gizé, 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 ele foi o 4º faraó da 19ª dinastia. Isso significa que Moisés teria vivido bem antes desse período de tempo. Outro marcador que nos dá uma ideia do período de tempo em que Moisés teria vivido na história egípcia é encontrado na Bíblia em 1 Reis, capítulo 6 e versículo 1, que diz: "E sucedeu que no ano 480, depois que os filhos de Israel saíram da terra do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, ele começou a edificar a casa do Senhor."
O Templo de Salomão foi construído por volta de 970 ou 96 a.C. Usando isso como ponto de partida, os estudiosos estimam que Moisés teria sido encontrado nos juncos do rio por volta de 1530 a.C. Isso o coloca na 18ª dinastia do Egito, que é classificada como a primeira dinastia do Novo Reino, um período que é considerado a Era de Ouro da cultura e da influência egípcias. Os reis da 18ª dinastia trabalharam arduamente para estabelecer o Egito como um império, realizando campanhas militares na Síria e na Núbia. O rei mais conhecido da 18ª dinastia é Tutmés III. O rei mais não convencional da 18ª dinastia foi Akenaton, que tentou transformar a religião egípcia do politeísmo e da adoração de muitos deuses em uma adoração monoteísta de apenas um deus, o deus do sol, Aten. Mas é o filho de Akenaton que provavelmente é mais familiar para nós. O adolescente Tutankhamon, o famoso rei menino cuja tumba foi descoberta e escavada no ano do ano por Howard Carter. A tumba, quase intacta, estava repleta de tesouros enterrados, mais de 5.000 artefatos inestimáveis de ouro, prata e pedras preciosas que receberam a atenção da mídia mundial. Hoje, a máscara mortuária e a múmia do rei Tut são símbolos populares da egiptologia e da história do Egito Antigo. E podem ser encontradas no Museu Egípcio no Cairo. Mas a 18ª dinastia também foi repleta de sérios desafios. Durante a primeira parte da dinastia, os faraós não conseguiram produzir herdeiros do sexo masculino, o que significava que, quando eles morriam, não havia sucessores reais legítimos que pudessem ascender ao trono do Egito. Não foi uma crise que se resolveu em poucos anos ou mesmo em uma única geração. Foi por 3 gerações. As grandes esposas reais dos faraós não conseguiram gerar herdeiros reais para eles, o que significava que o rei tinha filhos de suas esposas não reais. Isso criou uma crise dinástica e colocou em dúvida a sucessão. Tutmés I era o faraó do Egito na época em que Moisés nasceu. Ele e sua grande esposa real não conseguiram gerar um herdeiro do sexo masculino. No entanto, eles tiveram uma filha, cujo nome era Hatshepsut. A ironia é que enquanto Tutmés I ordenava a destruição dos meninos hebreus, ele próprio estava lutando para produzir um herdeiro real do sexo masculino para assumir seu trono quando chegasse a hora. Quando Tutmés I morreu, seu herdeiro era o filho de uma de suas esposas secundárias. Esse novo faraó, Tutmés II, casou-se com sua meia-irmã real, Hatshepsut. Isso não era incomum no Egito ou em qualquer outra dinastia real desse período da história. Tutmés II era doente e só conseguiu reinar por 2 ou 3 anos. Quando ele morreu, a questão da sucessão dinástica foi novamente levantada. Hatshepsut era a grande esposa real e não conseguiu gerar um herdeiro do sexo masculino. Assim, mais uma vez, o filho de uma esposa menor se tornou rei. Acredita-se que Tutmés XVI tinha apenas 2 ou 3 anos de idade quando seu pai morreu. De como ele era muito jovem, Hatshepsut se tornou corregente, reinando como faraó ao lado dele. Mesmo quando Tutmés III atingiu a maioridade, Hatshepsut continuou a governar como faraó ao lado dele. Ela foi a primeira faraó mulher a governar o Egito. E é amplamente considerada como uma governante muito eficaz, tendo realizado um extenso programa de construção durante seu reinado. Ora, foi Hatshepsut quem tirou Moisés da água ainda bebê. Seu envolvimento levantou a questão de por que uma princesa egípcia escolheria resgatar um bebê hebreu. Bem, uma teoria viável é a crise dinástica que a Casa Real do Egito estava enfrentando. Seria possível que, quando Hatshepsut viu a criança chorando na cesta, ela a tenha visto como uma resposta ao Egito? Ela o tenha visto como uma resposta para os problemas de sucessão do Egito? Considerando o quanto os egípcios reverenciavam o Nilo e levando em conta o fato de que Moisés foi tirado do Nilo,
Talvez Hatshepsut, a filha do faraó, o tenha visto como um presente dos deuses do Egito. De fato, sabemos que seu principal motivo para nomeá-lo Moisés foi o fato de ela tê-lo tirado do Nilo. Talvez ela tenha visto Moisés como uma resposta às suas orações. Moisés foi criado na corte real e provavelmente era visto como um herdeiro em potencial do trono, já que era filho adotivo de Hatshepsut, filha da grande esposa real do faraó e, portanto, considerado parte da linhagem real legítima. Mas a Bíblia diz algo interessante sobre Moisés no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 24. Pela fé, Moisés, quando atingiu a maioridade, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo sofrer aflições com o povo de Deus a desfrutar os prazeres passageiros do pecado. Desde jovem, Moisés compreendeu sua identidade não apenas como hebreu, mas também como seguidor de Yahweh ou Jeová, o Deus dos hebreus. Esse Deus não era nada parecido com os deuses do Egito? Moisés acreditava que o que Deus tinha a lhe oferecer era muito mais atraente e duradouro do que qualquer coisa que os deuses e a riqueza do Egito tinham a oferecer. Por mais atraentes que fossem o poder e a riqueza do Egito, Moisés viu algo mais atraente nas promessas de Deus. As histórias de Abraão, Isaque, Jacó e José devem ter sido repetidas para ele inúmeras vezes, e ele fez a escolha de se apegar ao Deus invisível e todo-poderoso de seus antepassados, em vez dos deuses do Egito. Quase 400 anos antes de Moisés nascer, Deus havia dado a Abraão uma profecia e uma promessa. No capítulo 15 de Gênesis, versículos 13 e 14, Deus diz a Abraão: "Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros em uma terra que não é deles, e os servirão, e eles os afligirão por 400 anos. E também julgarei a nação a quem eles servirem. Depois disso, eles sairão com grandes posses." Ora, Moisés, como qualquer outro hebreu, tinha ouvido falar dessa profecia e promessa. A profecia lhes deu contexto para as circunstâncias em que se encontravam, e a promessa lhes deu a esperança de que Deus os libertaria. Dada a posição de Moisés na corte real e as circunstâncias milagrosas que envolveram sua infância e adolescência, teria sido fácil para ele se ver como esse libertador. Além disso, ele tinha acesso ao poder militar, à sabedoria e à educação dos egípcios, além de sua confiança juvenil. Mas os planos de Moisés deram errado da pior maneira possível. Um dia, no calor do momento, Moisés matou um egípcio que estava ameaçando a vida de um escravo hebreu. Moisés esperava poder esconder suas ações. Mas no dia seguinte, ao tentar intervir em uma disputa entre dois hebreus, ele foi cruelmente rechaçado e lembrado de seu crime. Os hebreus, brigando entre si, perguntaram-lhe zombeteiramente: "Quem fez de você um príncipe e juiz sobre nós? Você pretende me matar como matou o egípcio?" Naquele momento, Moisés se deu conta de duas coisas. Seu povo não o respeitava o suficiente para segui-lo. E, em segundo lugar, se os hebreus soubessem de seu crime, era apenas uma questão de tempo até que o faraó também ficasse sabendo. As coisas desmoronaram rapidamente. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 2 e versículo 15: "Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Moisés, porém, fugiu da presença de Faraó e habitou na terra de Midian." Agora, teria sido fácil para Moisés esquecer sua ascendência e abraçar o poder e a riqueza do Egito. Ele poderia ter escolhido o Egito e seus deuses, mas em vez disso escolheu uma nação de escravos e seu Deus. Por quê? Porque Moisés viu que o Deus dos hebreus, o Deus da Bíblia, tinha a lhe oferecer era muito mais duradouro do que qualquer coisa que o Egito tinha a oferecer. O Egito lhe ofereceu uma temporada de prazer, fama e fortuna.
Mas no final, ele acabaria mumificado e enclausurado em uma pirâmide ou em uma tumba real no Vale dos Reis. Mas o Deus de seus ancestrais lhe ofereceu algo totalmente diferente. E o que foi que o Deus invisível e todo-poderoso de seus pais ofereceu a Moisés? Um país que era infinitamente melhor do que o Egito. Um país celestial que duraria para sempre. Deus lhe ofereceu a eternidade. O capítulo 3 e o versículo 16 de João resumem a esperança que Deus oferece a cada um de nós. É a mesma esperança que Moisés teve e que também é nossa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por meio de Jesus, podemos não apenas nos libertar do pecado, mas também podemos ter esperança para a eternidade. Foi a essa esperança que Moisés se agarrou quando se viu como fugitivo nas regiões selvagens de Midian, sem casa, sem família e com um futuro sombrio. E um futuro sombrio. O que aconteceria em seguida? Será que Deus o alcançaria? Um fugitivo em fuga com nada além das roupas do corpo. Moisés estava em sérios apuros. O príncipe do Egito agora se via como um pária e um pobre. Enquanto cambaleava pelo deserto, quilômetro após quilômetro de cansaço se desvanecia, separando-o não apenas do avô adotivo que agora o perseguia, mas também das pessoas que ele amava, seu próprio povo, os hebreus. Antes que uma série infeliz de eventos tornasse Moisés um traidor e um criminoso, ele era um homem que tinha uma visão clara e um plano. Ele viu a opressão e a escravidão de seu povo e queria fazer algo para aliviar seu sofrimento. Mas seus planos foram por água abaixo e ele se viu à deriva no deserto, sem nenhum plano. Para onde ele poderia ir? O que poderia fazer? Despojado de seu senso de propósito e de sua identidade como membro da família real egípcia, a única coisa que restou a Moisés foi sua identidade como descendente de Abraão e seguidor do Deus de Abraão. Sem um plano, Moisés vagou pelo deserto até se estabelecer para descansar ao lado de um poço em Midian. Como aconteceu, o poço era um bebedouro para um grupo de jovens irmãs e alguns pastores rudes. Os pastores eram um bando de valentões, com a intenção de afugentar as jovens e recusar-lhes o acesso ao poço para dar de beber a seus animais. Moisés rapidamente correu em defesa das moças. Afugentando os pastores, ele resgatou as irmãs e as ajudou a dar de beber aos seus animais. Seu simples ato de bondade lhe rendeu a gratidão do pai da moça, Jetro, que não era apenas um homem generoso, mas um homem que adorava o mesmo Deus que Moisés. De repente, o fugitivo apátrida que vagava pelo deserto tinha um lar e um emprego. Mas o que o futuro reservava para Moisés? Estaria ele destinado a viver sua vida na selva de Midian? Durante o reinado dos faraós da 18ª dinastia, os hebreus ou filhos de Israel eram escravos no Egito. Suas vidas eram difíceis, mas se tornou um pesadelo quando o faraó Tutmés I emitiu um decreto devastador. Na tentativa de eliminar o número crescente de escravos hebreus, que para o faraó representavam uma séria ameaça à segurança nacional egípcia, o faraó decretou que todos os bebês meninos hebreus deveriam ser jogados no rio Nilo. Desafiando o decreto do faraó, Joquebede, uma escrava hebreia que havia dado à luz um menino recentemente,
preparou uma cesta de junco, cobriu-a com piche para torná-la impermeável e escondeu seu bebê nos juncos às margens do Nilo. O bebê foi descoberto pela filha do faraó Thutmese-I Hatshepsut, que percebeu a situação em um piscar de olhos quando viu a criança embalada na cesta. Ela o adotou como seu próprio filho e o entregou à sua mãe biológica para que cuidasse dele até que tivesse idade suficiente para ir ao palácio. Hatshepsut deu ao bebê o nome de Moisés porque ela o havia tirado do rio. Na verdade, é possível que ela acreditasse que ele era um presente do Deus que ela adorava, pois os egípcios veneravam o Nilo como uma divindade, e o bebê foi trazido a ela pelo rio. Moisés cresceu cercado pela opulência e riqueza de um dos impérios mais poderosos do mundo antigo. De fato, é difícil para nós, neste mundo moderno, compreender a extensão da riqueza e do poder do Antigo Egito. Uma maneira de entender isso é por meio das descobertas arqueológicas que revelaram as tumbas dos faraós no Vale dos Reis. Uma dessas descobertas é a tumba de Tutankhamon, que foi descoberta no ano do rei. Tutankhamon era filho de Akhenaton e foi um dos últimos reis da 18ª dinastia. Sua tumba foi uma das poucas tumbas intactas descobertas no Vale dos Reis e estava repleta de milhares de artefatos preciosos. A tumba era um verdadeiro depósito de tesouros enterrados. O achado mais significativo dentro da tumba foi a múmia do jovem rei, que estava envolta em um ninho de 3 caixões. O caixão mais interno era feito de ouro maciço, enquanto os 2 externos eram de madeira revestida de ouro. Sobre a cabeça da múmia do rei, havia uma máscara mortuária de ouro de tirar o fôlego. Uma variedade de joias e amuletos também estava sobre os restos mortais mumificados. Os caixões e o sarcófago de pedra eram cercados por 4 santuários de madeira, cobertos com textos e revestidos de ouro puro. O restante da tumba estava repleto de uma grande variedade de móveis, carruagens. Tudo dentro da tumba de um faraó morto. Um pequeno vislumbre do tipo de estilo de vida luxuoso que os faraós do Egito levavam. Os arqueólogos também descobriram a tumba de Thutmese III, que foi corregente da mãe real adotiva de Moisés, Hatshepsut. Quando o pai de Thutmese III morreu, ele era apenas um bebê, e sua madrasta, Hatshepsut, governou como corregente. Ela reinou como corregente ao lado dele até sua morte, e foi a primeira mulher faraó a governar o Egito. Após a morte de Hatshepsut, Thutmese III tornou-se soberano do Egito e governou por um período de 54 anos. A tumba de Thutmese III é uma das maiores tumbas do Vale dos Reis. A tumba tem uma elaborada série de corredores em forma de labirinto que levam à câmara funerária, onde repousa o sarcófago de pedra rosa do rei. Moisés estava cercado por toda essa arquitetura e riqueza incríveis, e teria sido preciso muita convicção de sua parte para decidir abandonar tudo isso a fim de seguir o Deus de seus pais e se juntar a um grupo díspar de escravos desprezados. Mas a Bíblia descreve exatamente o que Moisés fez. O capítulo 11 de Hebreus, versículos 24 e 25 diz: Pela fé, Moisés, quando atingiu a maioridade, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo sofrer aflições com o povo de Deus do que desfrutar os prazeres passageiros do pecado, estimando o opróbrio de Cristo maiores riquezas do que os tesouros do Egito. A fé de Moisés no Deus invisível e invisível de seus pais o obrigou a escolher um caminho diferente. Embora o Egito lhe oferecesse riqueza, poder e influência, ele entendeu que essa oferta era, na melhor das hipóteses, passageira. Moisés reconheceu que o que Deus lhe oferecia era eterno. Apesar de ter que escolher entre uma nação de escravos e a nação mais poderosa da terra, ele escolheu a primeira,
Sua escolha lhe custou a riqueza do Egito, talvez até mesmo o trono. Deixando para trás os palácios reais do Egito, Moisés começou uma nova vida nômade na família de Jetro. Ele se tornou pastor, vivendo em tendas e cuidando de rebanhos na região montanhosa e acidentada próxima ao Golfo de Acaba. Foi em Midian que Moisés se casou com Zípora, a filha de seu generoso benfeitor e empregador, e eles tiveram 2 filhos. Sua vida em Midian era muito diferente da que levava no Egito. Foi também em Midian que Moisés, sob a inspiração da orientação divina, começou a escrever os primeiros 5 livros da Bíblia. Seria fácil descartar o tempo que Moisés passou no deserto como nada mais do que um interlúdio inconveniente no caminho para algo maior. Afinal de contas, Moisés não é conhecido por seu tempo no deserto. Ele é conhecido por libertar e liderar a nação de Israel. Mas a verdade é que o tempo que Moisés passou no deserto o moldou no tipo de líder que ele precisava ser para liderar um grupo de escravos desorganizados para fora da escravidão e para a terra que Deus lhes havia prometido. Enquanto cuidava das ovelhas no deserto, Moisés aprendeu as valiosas lições de paciência e gentileza, características que o ajudaram a ser o líder paciente e sábio que ajudou Israel a atravessar inúmeras crises. Mas seu tempo no deserto também o ajudou a crescer espiritualmente. Ao comungar com Deus na região selvagem de Midian, Moisés aprendeu a importante lição de confiar na ajuda divina. Como um jovem príncipe egípcio, era fácil para Moisés ver a si mesmo como a resposta para os problemas que seu povo enfrentava. Como um homem assombrado pelo arrependimento e que fugia de seus erros passados, Moisés aprendeu sobre a misericórdia e a graça de Deus. Às vezes, enfrentamos momentos de deserto em nossa própria vida. Momentos em que nossa vida parece estéril e sem direção. Quando a vida parece ter perdido o significado e o propósito. Quando nada parece fazer sentido ou dar certo. Mas a verdade é que quando entregamos nossa vida a Deus, até mesmo nossas experiências mais estéreis podem funcionar para o nosso melhor bem. Em Romanos, capítulo 8 e versículo 28, o apóstolo Paulo escreve: "E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito." A Bíblia promete que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Não apenas os momentos que celebramos, mas também os momentos que geram mais dor e desespero. Colocar sua vida nas mãos de Deus garante que nenhuma de suas dores será desperdiçada. Porque há esperança, mesmo nas provações da vida, quando colocamos nossa vida nas mãos de Deus. Mas o tempo de Moisés no deserto não durou para sempre. 40 anos depois de sua chegada, Deus o chamou para sair do esconderijo e lhe deu uma missão especial. Uma missão que refletia a visão original que ele tinha para si mesmo e para seu povo. Era um dia como milhares de outros, acordado ao amanhecer e perseguindo ovelhas. Mas nesse dia, enquanto perseguia suas ovelhas, Moisés se deparou com algo que o fez parar em seu caminho. Enquanto navegava pelo terreno rochoso do deserto, Moisés se deparou com uma visão que chamou sua atenção e fez seu pulso disparar. Ele viu um arbusto crepitando com chamas, mas não consumido pelo calor intenso. Esquecendo-se completamente de seu rebanho de ovelhas, Moisés parou para apreciar a visão, curioso e incrédulo. Como poderia um arbusto estar tão completamente envolto em chamas e ainda assim não ser queimada e carbonizada de forma irreconhecível? Enquanto ele se maravilhava com a visão, ele ouviu uma voz. A voz de Deus falou com ele da sarça. No início, tudo o que Moisés ouviu foi a repetição de seu nome, ao que ele respondeu: "Eis-me aqui." E então Deus disse: "Não se aproxime deste lugar. Tire as sandálias de seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa."
Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aterrorizados, Moisés obedeceu imediatamente. E o Senhor disse: certamente tenho visto a opressão do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios. Vinde, pois, agora, eu o enviarei a Faraó. Quando Moisés ouviu essas palavras, seu terror se transformou em choque. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Perguntou ele. Ele perguntou, encolhendo-se diante da enorme responsabilidade de tal tarefa. 40 anos antes, quando ele era jovem e muito mais autoconfiante, Moisés estava pronto para enfrentar os exércitos do Egito e libertar seu povo em um golpe militar espetacular. A idade e a experiência o haviam humilhado e moderado sua confiança. Mas Deus persistiu. Como garantia de sua presença e apoio, Deus realizou milagres diante de Moisés. Primeiro, ele transformou o cajado de Moisés em uma serpente, uma cobra, e depois voltou a ser um pedaço de madeira inanimado. Em seguida, fez com que a mão de Moisés ficasse leprosa, antes de restaurá-la novamente. Mas Moisés ainda hesitava sob o peso da responsabilidade. Finalmente, depois de muita hesitação e desculpas, Moisés concordou em ir, confiando plenamente na provisão e no poder de Deus para levá-lo e aos hebreus através dos desafios que estavam por vir. Em seu caminho para o Egito, Deus enviou seu irmão Arão para encontrá-lo no deserto. Moisés tinha pavor de falar diante do faraó. E como uma concessão, Deus concordou em permitir que Arão atuasse como seu porta-voz. Quando Moisés entrou no Egito, milhares de lembranças devem ter inundado sua mente. Ele teria reconhecido muita coisa, mas também teria mudado muita coisa. Então, o que havia acontecido no Egito durante os 40 anos em que Moisés esteve no deserto? Bem, a mãe adotiva de Moisés, Hatshepsut, havia reinado como corregente por um período de tempo ao lado de seu enteado, Tutmés III, que tinha apenas 2 ou 3 anos de idade quando subiu ao trono. Entretanto, quando Tutmés atingiu a maioridade, Hatshepsut continuou a governar como corregente, consolidando seu lugar como a primeira mulher faraó do Egito. Em uma tentativa de apaziguar o jovem rei, ela o nomeou comandante dos exércitos egípcios. Enquanto Tutmés III estava trabalhando ativamente na expansão do Império Egípcio, Hatshepsut permaneceu no Egito e governou os assuntos do Estado. Durante sua vida, Tutmés III realizou 17 campanhas militares somente em Canaã. Agora, uma perspectiva acadêmica sobre as inúmeras campanhas de Tutmés III em Canaã é que ele pode ter procurado por alguém que conhecia. Embora não haja respostas conclusivas para essa pergunta, será que Tutmés III estivesse procurando Moisés, o príncipe fugitivo? Certamente é uma ideia interessante a se considerar. Mas qualquer que tenha sido o caso, Tutmés III conhecia bem Canaã e a região ao redor. Quando Moisés voltou ao Egito para libertar os israelitas sob a direção de Deus, sua mãe adotiva, Hatshepsut, estava morta e Tutmés III era o faraó. Tutmés III reinou de 15 a 14 a.C. a 1450 a.C. e é amplamente considerado pelos estudiosos como um gênio militar, dado o número de campanhas militares em que se envolveu durante os anos de sua corregência com Hatshepsut. De fato, Tutmés III é frequentemente chamado de Napoleão do Egito, conquistando 350 cidades no espaço de apenas 30 anos. Grande parte das façanhas militares de Tutmés III, incluindo suas campanhas em Canaã, está registrada nas paredes do Templo de Karnak.
O Egito ao qual Moisés foi apresentado após uma ausência de 40 anos no deserto era uma superpotência internacional. Portanto, não é de surpreender que Tutmés III não tenha concordado com a exigência de Moisés de libertar os hebreus. De fato, ele se opôs fortemente à ideia. Quando Moisés e Arão enfrentaram o faraó guerreiro e apresentaram a ordem de Deus, Tutmés III se irritou. O capítulo 5 e o versículo 2 de Êxodo registram a resposta inicial do faraó. E disse Faraó: quem é o Senhor para que eu obedeça à sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem deixarei ir a Israel. Deus já havia advertido Moisés de que ele não seria bem recebido pelo monarca egípcio. E as previsões de Deus certamente se mostraram precisas. Tutmés III recusou-se obstinadamente a reconhecer Deus e, ao fazê-lo, trouxe morte e destruição para todo o seu império. Mas Deus incentivou Moisés a continuar com sua missão, por mais sombrias que parecessem as circunstâncias. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei a Faraó, pois com mão forte ele os deixará ir. E com mão forte ele os expulsará de sua terra. O que se seguiu foi uma série de pragas destrutivas que atingiram o âmago da ideologia egípcia. Como a maioria dos impérios do mundo antigo, a vida egípcia girava em torno de suas crenças religiosas. Cada faceta da vida egípcia, do nascimento à morte, da inundação do Nilo ao crescimento de suas colheitas, era regulada por um panteão de deuses, a maioria dos quais assumia a forma de animais. As pragas do Egito atingiram o cerne da religião egípcia, demonstrando aos egípcios em geral e ao faraó em particular que seus deuses eram inferiores ao Deus dos hebreus, seus escravos. O Nilo era adorado como um deus, mas o Deus dos hebreus demonstrou seu poder sobre o Nilo, transformando-o em sangue, assim como todas as outras fontes de água do Egito. Os egípcios adoravam o mundo natural em muitos aspectos, mas o Deus dos hebreus demonstrou seu poder sobre a natureza, fazendo com que pragas caíssem sobre os egípcios na forma de desastres naturais. As rãs invadiram o Egito em um flagelo. Ironicamente, os egípcios adoravam rãs. Em seguida, vieram os piolhos, as moscas, as doenças no gado e os furúnculos dolorosos. Em seguida, enormes pedras de granizo, enxames de gafanhotos e uma escuridão total que cobriu a terra. O Egito ficou de joelhos e, mesmo assim, o faraó se recusou a deixar os hebreus partirem. A cada praga, o faraó cedia e fazia promessas vazias. Ele implorou a Moisés que orasse a Deus e pediu que ele contivesse a praga. Mas no momento em que a praga cessou, o coração do faraó se endureceu. O faraó se recusou a reconhecer a superioridade e a autoridade do Deus dos hebreus. Seu orgulho simplesmente não cedia. Então, a última praga foi anunciada. Essa praga seria mais devastadora do que qualquer outra que a precedeu e revelaria algo que tanto os egípcios quanto os hebreus precisavam entender: o plano de salvação de Deus. A praga final foi absolutamente devastadora. Era a praga da morte e envolvia a morte de todos os primogênitos do Egito. A única maneira de evitá-la e salvar suas vidas era pegar o sangue de um cordeiro morto e espalhá-lo na verga e nos batentes das portas de uma casa. Deus ordenou a todos os hebreus, por meio de Moisés, que fizessem isso. E também receberam a ordem de que se preparassem para deixar o Egito. Antes da partida, eles deveriam comer a carne do cordeiro que haviam matado, juntamente com bolos sem fermento. Quando chegou o dia, cada família hebraica sacrificou um cordeiro e depois pintou o sangue na verga e nos batentes das portas de suas casas. Em seguida, entravam e esperavam que o anjo da morte passasse sobre eles.
Foi aqui no Egito que a primeira Páscoa foi celebrada. Naquela noite, o anjo da morte visitou o Egito. O capítulo 12 de Êxodo e o versículo 29 descrevem o que aconteceu naquela noite com as seguintes palavras: E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito. Os gritos de dor e sofrimento ecoaram por todo o Egito. Mas na terra de Gósen, sob a proteção do sangue do Cordeiro, nenhum único primogênito morreu. A lição é poderosa em sua simplicidade. O primeiro Cordeiro da Páscoa representava Jesus, o Messias, e seu sacrifício por nós na cruz. Por causa do sangue do Cordeiro naquela primeira Páscoa, inúmeras vidas foram salvas. Por causa do sangue de Jesus, inúmeras pessoas podem ter esperança de salvação e eternidade. Para que os hebreus realmente escapassem do anjo da morte, naquela noite fatídica em Gósen, eles tiveram de exercer sua fé em Deus. Sua fé os levou a agir, e sua fé e ação combinadas salvaram suas vidas e as vidas de seus filhos. As carruagens avançaram em uma nuvem de poeira. Gritos de guerra tão violentos que coalhavam o sangue ecoaram do exército quando eles ergueram suas armas e atacaram a multidão indefesa de escravos amontoados ao longo das margens estreitas do Mar Vermelho. Os hebreus pensavam que estavam seguros. Finalmente, depois de um ataque de pragas mortais, o faraó foi forçado a reconhecer a soberania de Yahweh, o Deus dos hebreus, e deixar seu povo partir. Na esteira de uma das manifestações mais significativas do poder de Deus, e os hebreus se prepararam com alegria para deixar a terra de sua escravidão e voltar seus rostos para a única coisa que mais importava para eles: a liberdade. Agora livres e não mais escravos, os hebreus saíram do Egito para reivindicar a terra que Deus lhes havia dado, a terra prometida. Seus corações estavam cheios de gratidão e admiração em partes iguais. Eles haviam testemunhado e experimentado a salvação de Deus por meio do sangue do Cordeiro nas ombreiras de suas portas. Quando os primogênitos do Egito morreram, os hebreus testemunharam o poder de Deus para manter seus filhos vivos. Ao saírem do Egito, seus corações se alegraram com o entusiasmo de testemunhar mais um dos milagres de Deus. Eles estavam livres. Apesar de anos de desespero e de esperanças frustradas, eles finalmente estavam livres. Deus os conduziu até as margens do Mar Vermelho. O Egito estava atrás deles, o mar diante deles. E no momento, eles estavam felizes demais para fazer perguntas sobre como atravessariam a vasta extensão de água cintilante diante deles. E então aconteceu o desastre. O faraó teve uma rápida e repentina mudança de opinião. Ele não podia deixar seus escravos irem embora. Não podia reconhecer o Deus deles. Ele recuperaria não apenas seus escravos, mas também salvaria seu orgulho no processo. Assim, reuniu uma grande parte de seu exército, 600 carros e inúmeros homens de infantaria. O faraó perseguiu os hebreus, encantado ao descobrir que eles haviam cometido um erro tático ao escolher a rota de fuga. De costas para o mar e com o exército do faraó bloqueando a única outra saída. Parecia certo que os hebreus seriam destruídos pelo poder do Egito antes mesmo de iniciarem sua jornada de liberdade. Eles estavam condenados. Enquanto as carruagens do faraó corriam em direção a eles, uma parede imparável de força bruta. Os gritos aterrorizados dos hebreus se misturavam aos gritos de guerra triunfantes dos egípcios. Quando toda a esperança parecia perdida, uma demonstração milagrosa do poder de Deus salvou os hebreus dos desígnios assassinos de seus antigos senhores de tarefas. Quando Moisés retornou ao Egito para salvar seu povo da escravidão, os hebreus, ou israelitas, foram para o Egito. Os hebreus, ou israelitas, haviam sido escravizados por 400 anos.
A liberdade era um conceito estranho e empolgante. Um conceito estranho e empolgante, pelo qual eles ansiavam, mas que nunca haviam experimentado. Eles conheciam apenas o trabalho pesado e o chicote do capataz. As descobertas arqueológicas sobre os construtores das antigas tumbas reais e das pirâmides do Egito lançam alguma luz sobre como teriam sido as condições de trabalho no Egito. Embora os israelitas não tenham construído as pirâmides, a vida daqueles que as construíram nos dá uma ideia aproximada de como teria sido a vida dos trabalhadores e escravos no Egito. Deir el-Medina é uma antiga vila de trabalhadores egípcios que abrigava os trabalhadores que construíram as tumbas reais encontradas no Vale dos Reis. Estudos forenses dos esqueletos desses construtores das tumbas reais e também do cemitério dos construtores das pirâmides, perto de Gizé, revelam não apenas uma expectativa de vida reduzida, mas também um desgaste considerável devido ao trabalho pesado. Seus ossos contam a história de um trabalho árduo e pesado. Quando os israelitas foram finalmente libertados, eles não começaram sua jornada sozinhos. Deus se comprometeu a conduzi-los e guiá-los por todo o caminho até a terra que lhes havia prometido. Na forma de uma coluna de nuvem durante o dia e de uma coluna de fogo durante a noite, Deus foi à frente dos israelitas, não apenas para mostrar-lhes o caminho que deveriam seguir, mas também para oferecer proteção e conforto. Nas margens do Mar Vermelho, quando os israelitas enfrentaram o exército egípcio, a coluna de nuvem se ergueu e formou uma barreira defensiva entre eles, impedindo que os egípcios os alcançassem. Apesar dessa medida de proteção, os israelitas ficaram aterrorizados, e sua fé na capacidade de Deus de libertá-los totalmente de seus opressores murchou diante desse novo desafio devastador e desse revés esmagador. Tomados pelo pânico, eles desejaram voltar à escravidão, acusando Moisés de tê-los libertado apenas para morrerem no deserto. Mas Deus já os havia libertado uma vez dos egípcios, e agora, presos entre o exército egípcio e o Mar Vermelho, ele os libertaria novamente. A Bíblia diz: o Senhor disse a Moisés: diga ao povo de Israel que avance. Levante o seu cajado, estenda a mão sobre o mar e divida-o, para que o povo de Israel possa atravessar o mar em terra seca. Bem, Moisés fez o que Deus ordenou. Ele estendeu o cajado sobre o mar, e enquanto os israelitas aterrorizados observavam, Deus milagrosamente dividiu o mar diante deles, proporcionando um caminho de fuga entre as paredes de água de ambos os lados. O capítulo 14 e o versículo 22 de Êxodo nos dizem: e o povo de Israel entrou no meio do mar em terra seca, sendo as águas um muro à sua direita e à sua esquerda. Quando os israelitas atravessaram o mar em terra seca, a coluna de nuvem que estava entre eles e os egípcios se levantou. Quando os egípcios viram que seus escravos estavam fugindo, eles foram atrás deles até o meio do mar. Mas Deus não havia tirado os israelitas da escravidão apenas para permitir que os egípcios os destruíssem às margens do Mar Vermelho. A Bíblia descreve como Deus libertou os israelitas de uma vez por todas. E na vigília da manhã, o Senhor olhou para as forças egípcias e as lançou em pânico. E entupiu as rodas de seus carros, de modo que eles se moviam com dificuldade. E os egípcios disseram: fujamos de diante de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Mas já era tarde demais. As paredes de água de ambos os lados do exército egípcio desabaram sobre eles e se precipitaram para afogá-los, enquanto os israelitas, atônitos, observavam da segurança da outra margem. Foi uma vitória decisiva sobre um opressor que os havia escravizado por 400 anos. O nível de alegria que tomou conta dos israelitas foi tão avassalador quanto a parede de água que levou seus inimigos para um túmulo aquático. A aclamada poeta Maya Angelou descreveu a situação dos escravizados em seu poema The Caged Bird, O Pássaro Engaiolado. Um verso em particular é especialmente pungente e assombroso. Ela escreve:
O pássaro engaiolado canta com um trinado temeroso de coisas desconhecidas, mas ainda desejadas. E sua melodia é ouvida em uma colina distante, pois o pássaro engaiolado canta a liberdade. De certa forma, todos nós somos escravos e ansiamos pela liberdade como os israelitas. A situação deles também é a nossa. Veja bem, a Bíblia nos diz que toda a raça humana foi escravizada por um adversário temível e tirânico. A Bíblia chama esse adversário de Satanás. E ele é descrito tanto como um dragão ansioso para infligir dor, quanto como uma serpente igualmente pronta para usar o engano. De qualquer forma, Satanás, ou Lúcifer, como era originalmente conhecido no céu, é descrito na Bíblia como um anjo caído, empenhado em buscar a destruição daqueles que Deus ama. Seu reino de opressão se estendeu à terra como resultado do pecado de Adão e Eva. E desde então, em cada geração sucessiva, ele encontrou homens e mulheres que foram escravizados por suas mentiras e enganos. Marcados pelos resultados do reinado de terror de Satanás, estamos enjaulados pela falta de esperança, desespero, sofrimento e morte. E todos nós sentimos isso pessoalmente, de uma forma ou de outra, porque o pecado nos mantém presos em um ciclo de raiva, inveja, ganância, imoralidade sexual, relacionamentos desfeitos, falta de perdão e egoísmo. Ansiamos por um mundo melhor. Um mundo livre de guerras, desastres, morte e sofrimento que vemos ao nosso redor. Desejamos desesperadamente a verdadeira liberdade que nos liberte do medo, da culpa, da preocupação e da amargura. Preocupação e amargura. Como pássaros engaiolados, cantamos sobre coisas desconhecidas, mas ainda desejadas. Chega de lágrimas. Sem mais mágoas, não mais conflitos. Ansiamos por liberdade e Deus ouve nossa canção. De fato, mesmo antes de sabermos a melodia, Ele já havia nos dado uma solução. Isso significa que Deus já tinha um plano para nosso resgate. Antes mesmo do pecado de Adão e Eva, Jesus deixou o céu e veio a esta terra para nos resgatar. Ele veio para que pudesse pagar a penalidade por nossos pecados e erros. Ele veio para morrer por nós. E ao morrer por nós, Ele não apenas pagou o preço por nossos pecados, mas também garantiu nossa liberdade da escravidão do pecado. O capítulo 1 e o versículo 21 de Mateus nos dizem: "E lhe porão o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles." Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado. Por meio de sua morte na cruz, Jesus nos salvou e amarrou o poder de Satanás para que pudesse libertar seus cativos e oferecer-lhes as alegrias da liberdade com todas as suas promessas e possibilidades. Por meio de Jesus podemos ter liberdade. Porque Ele vive. Você pode ter a eternidade. Talvez você não o veja, mas Ele o vê. Talvez você ainda não o tenha escolhido. Mas Ele o escolheu quando morreu por você em uma cruz romana. É como o pássaro engaiolado. Você está cantando sobre coisas desconhecidas, mas ainda anseia por elas. Você pode ter a certeza de que Jesus tem a chave para abrir a gaiola da desesperança e do desespero. Agora, depois de ser libertado e atravessar o Mar Vermelho em segurança, Moisés e os israelitas cantaram uma canção de celebração e triunfo, expressando sua gratidão e fé em Deus. O capítulo 15 de Êxodo registra essa canção e começa com estas belas palavras: "Cantarei ao Senhor, pois Ele triunfou gloriosamente. Ele lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção, e Ele se tornou a minha salvação." Eles não precisavam mais cantar sobre a liberdade. Agora eles estavam experimentando isso. Agora, sua canção era de alegria por terem adquirido a única coisa que desejavam há tanto tempo e de gratidão ao Deus que lhes havia dado esse presente, e a dádiva da liberdade. Em Êxodo capítulo 7, versículos 4 e 5, Deus explicou a Moisés a razão por trás das 10 pragas e, por extensão,
sua libertação milagrosa no Mar Vermelho, que fez o exército egípcio se ajoelhar. Deus disse: então porei a minha mão sobre o Egito e tirarei o meu exército, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito por meio de grandes atos de julgamento. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar o povo de Israel do meio deles. Os atos de julgamento de Deus contra o Egito foram planejados para afastar os egípcios de um sistema de religião que era vazio e enganoso. O objetivo era mostrar a eles que seus deuses eram impotentes e que sua estrutura ideológica era falha. Por exemplo, o rio Nilo era considerado o centro da existência dos antigos egípcios. De fato, o rio era adorado como um deus e era considerado a força que unia o Alto e o Baixo Egito em um reino unido. Quando Deus transformou o Nilo em sangue, ele transformou a linha de vida do Egito em uma piscina estagnada de morte que atingiu o coração da religião egípcia. Ele estava fazendo com que os egípcios soubessem que ele era o doador da vida e não os deuses deles. Depois houve a praga das rãs. Os egípcios adoravam as rãs na forma de sua deusa, Requet, que tinha o rosto de uma rã. Ela era a deusa do nascimento e da fertilidade. Quando o Deus dos israelitas enviou uma praga de rãs, foi outra mensagem clara de que ele era o responsável pelo ciclo da vida e não os deuses dos egípcios. Repetidas vezes, Deus mostrou aos egípcios a futilidade de sua ideologia religiosa, demonstrando a eles que o que ele tinha a lhes oferecer era muito melhor. Das margens do Mar Vermelho, os israelitas seguiram para o deserto, onde Deus os proveu mais uma vez de forma extraordinária. Os estudiosos da Bíblia estimam que os israelitas eram entre 2,5 milhões e 3 milhões de homens, mulheres e crianças. Ora, um grupo tão grande de pessoas não poderia ser sustentado pelos escassos recursos disponíveis no deserto. E as pessoas perceberam isso. E não demorou muito para que começassem a se deixar dominar pelo medo do futuro. Voltando-se contra Moisés e Arão, eles clamaram: oxalá tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois vocês nos levaram ao deserto para matar de fome toda esta assembleia. A comida estava acabando e os pais começaram a se preocupar com a forma de prover alimento para seus filhos. Em meio ao estresse e ao pânico, eles se esqueceram de como Deus os havia guiado no passado. Fazia cerca de 8 a 10 semanas que os israelitas haviam saído do Egito. Durante esse período, eles viram Deus suprir suas necessidades. A manifestação mais surpreendente do poder de Deus foi a derrota dos egípcios no Mar Vermelho. Mas agora, diante de uma possível escassez de alimentos, eles começaram a desejar voltar à escravidão novamente, porque, de acordo com o raciocínio deles, pelo menos como escravos, eles tinham comida. Sua fé em Deus estava diminuindo diante de um futuro desconhecido. Mas em vez de repreendê-los, Deus os tratou com amor e paciência. Ele forneceu alimento para eles no deserto, fazendo chover pão do céu. Entrelaçada a esse milagre estava uma lição especial. Comunicando-se por meio de Moisés, Deus instruiu os israelitas a colherem pão diariamente durante 5 dias. Depois, no 6º dia da semana, eles deveriam colher uma porção dupla de alimento. Por quê? Bem, Deus explicou suas razões a eles em Êxodo capítulo 16, versículos 22 a 26. Amanhã é dia de descanso solene, sábado santo ao Senhor. 6 dias o colhereis, isto é, o pão. Mas no 7º dia, que é o sábado, não haverá. Os israelitas chamavam o pão de maná. E Deus usou o maná e o sábado para ensinar-lhes 3 lições muito importantes. Primeiro, Deus os estava lembrando do descanso do sábado, que ele havia criado e estabelecido desde a criação no Jardim do Éden. Logo no início do mundo, Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3 diz: E no 7º dia,
Deus terminou a obra que tinha feito e descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha feito. Assim, Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele Deus descansou de toda a sua obra que havia feito na criação. E aqui está a segunda lição. Deus usou o sábado para lembrar aos israelitas que supriria suas necessidades. O sábado é um sinal do poder de Deus como Criador. Assim, o restabelecimento do sábado, no contexto do maná, foi um lembrete de que Deus era capaz de suprir as necessidades de todos os que dependiam dele. E a terceira lição? O sábado proporcionou aos israelitas uma oportunidade de renovar seu relacionamento com Deus e entre si. Por 400 anos, eles haviam sido escravizados pelos egípcios. Os escravos, especialmente no mundo antigo, não se davam ao luxo de ter um dia de folga. Os israelitas teriam trabalhado 7 dias por semana e a constante rodada de trabalho extenuante teria afetado seu bem-estar físico, mental e espiritual. A reintrodução do sábado em sua rotina semanal foi um meio de proporcionar a eles o tão necessário tempo para construir seu relacionamento com Deus e uns com os outros. Do grande deserto que recebeu o nome de Sim, os israelitas foram para o deserto do Sinai e montaram suas tendas à sombra do Monte Sinai. Foi lá que o próprio Deus desceu à montanha e lhes deu sua lei. Deus convidou Moisés para subir ao topo da montanha a fim de receber a lei, os 10 mandamentos. Esse foi um dos eventos mais significativos da vida de Moisés e o destacou como um dos maiores profetas da história. O próprio Deus escreveu os 10 mandamentos com seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra. E quando os entregou a Moisés, ele os apresentou dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ao dizer isso, Deus lembrou a Moisés e aos filhos de Israel que o próprio propósito dos 10 mandamentos era tornar as pessoas livres e mantê-las livres. Deus queria que eles entendessem que esses 10 princípios são a base de uma sociedade sólida, segura, pacífica e produtiva. E isso se deve ao fato de que eles têm tudo a ver com relacionamentos. Os primeiros 4 dos 10 mandamentos tratam de nosso relacionamento com Deus, enquanto os outros 6 tratam de nosso relacionamento com as pessoas. Mas todos os 10 têm a ver com relacionamentos. Veja bem, a lei de Deus é uma revelação de seu coração. Ela nos ensina como amá-lo e como amar as outras pessoas. A lei de Deus revela os princípios fundamentais de que precisamos para construir relacionamentos humanos saudáveis, bem como um relacionamento espiritual próspero com Deus. Do Sinai, Deus continuou a guiar os israelitas pelo deserto em sua jornada rumo a Canaã. Ao longo da jornada, Deus permitiu que eles passassem por desafios e provações. Cada desafio que enfrentaram tinha o objetivo de fortalecer sua fé em Deus. Mas em vez disso, serviu apenas para produzir reclamações e brigas. E eles descarregaram o peso de sua frustração em Moisés. Como seu líder visível, Moisés era o alvo fácil. Sempre que os israelitas se deparavam com um desafio, acusavam Moisés de resgatá-los da escravidão no Egito para matá-los no deserto. Houve um motim contra sua liderança. A inveja e a maledicência lideradas por seus próprios irmãos, e até mesmo a ameaça ocasional de matá-lo. Ou nomear um novo líder e voltar para o Egito como escravo. Em meio a tudo isso, Moisés demonstrou uma paciência sem precedentes. Apesar de sua ingratidão, reclamações e ameaças, Moisés foi seu maior defensor e campeão. Depois de 40 anos vagando pelo deserto, cuidando das necessidades de um grupo desorganizado de ex-escravos que lutavam, brigavam e reclamavam, Moisés finalmente os conduziu às fronteiras da terra prometida. E sua história e jornada terrena terminam com uma nota alta. Ele morreu no topo do Monte Nebo quando tinha 120 anos de idade, com vista para a terra prometida. E quando olhamos para trás e vemos sua vida, acho que podemos dizer com segurança que poucos seres humanos tiveram uma experiência com Deus nesta terra, na medida em que Moisés o fez.
Desde o encontro com Deus na sarça ardente, a abertura do Mar Vermelho, ao ver o maná cair do céu, até o encontro com Deus no topo do Monte Sinai, em uma nuvem espessa, Moisés passou muito tempo na presença de Deus. Ele desenvolveu um relacionamento próximo com Deus. Sua vida pode ter sido marcada por desafios e sacrifícios. Mas mais importante, ela foi moldada por um relacionamento íntimo com Deus. Quando surgia um novo obstáculo, Moisés recorria primeiramente a Deus para obter orientação e provisão. Suas dificuldades desafiaram sua confiança em si mesmo e fortaleceram sua fé no Senhor. Seus problemas e dificuldades o aproximaram de Deus. E isso também é verdade para nós hoje. A Bíblia ensina que nossas provações e problemas também podem produzir um relacionamento mais próximo e mais forte com Deus. Podemos nos apoiar nele e nos aproximar mais dele. À medida que Moisés se aproximava de Deus, ele se transformou de um filho privilegiado do faraó em um homem humilde, conduzindo o povo de Deus para fora do Egito. Moisés escolheu entregar sua vida e seu futuro nas mãos de Deus e viveu uma vida de paciente obediência à vontade de Deus. Há momentos na vida em que seguir a Deus é a última coisa que queremos fazer. Preferimos forjar nosso próprio caminho, seguir nosso próprio rumo. Mas a vida de Moisés demonstra que uma vida de obediência à vontade de Deus é uma vida bem vivida. E não é apenas uma vida bem vivida, mas também uma vida que recebe uma recompensa eterna. Deus tem uma cidade preparada para todos aqueles que escolherem amá-lo e obedecê-lo. Uma cidade que é eterna, que é o lar de todos os que o amam. Uma cidade que é eterna, onde não haverá mais dor, sofrimento ou lágrimas. Se você quiser saber mais sobre o plano de Deus para nós, então gostaria de recomendar o presente gratuito que temos hoje para todos os espectadores do Incredible Journey. Quer aprender mais sobre como unir a família? Entender como ter mais alegria ou como o mundo vai acabar? Então, eu te apresento a Esperança, uma assistente bíblica virtual feita para te acompanhar nos estudos bíblicos. Fácil como apertar um botão. Agora você pode fazer mais de 10 estudos bíblicos totalmente de graça. E o melhor, tudo pelo WhatsApp, sem sair de casa. Basta enviar pelo WhatsApp a mensagem Estudo Bíblico para o número 12 98200 0062 ou entrar no site www.novotempo.com/estudo bíblico e seguir as instruções. Fácil, não é? Então venha aprender de graça com a Esperança pelo WhatsApp. No fim de cada curso, você ainda ganha um certificado. E aí, vamos aprender juntos sobre a Bíblia? Levar esperança nunca foi tão fácil. Junte-se a nós novamente na próxima semana, quando compartilharemos juntos mais uma das jornadas da vida. Até lá, vamos orar ao grande Deus de Moisés e pedir sua bênção e orientação em nossa vida. Querido Pai Celestial, nós lhe agradecemos pela vida e experiência de Moisés e pelo incentivo que ele nos traz. Oramos para que o Senhor conduza e guie nossas vidas também. Por favor, abençoe a nós e a nossas famílias. Pedimos em nome de Jesus, amém.